Atos capítulo 19, a partir do verso 13. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu os expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Quem fazia isso eram os 7 filhos de Seva, um judeu principal dos sacerdotes. Respondendo a eles, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas quem são vocês? E saltando sobre eles o homem que tinha o espírito maligno, os dominou de uma tal maneira que, nus e feridos, os homens fugiram daquela casa. Eu tinha muita dificuldade em entender e até crer que a possessão demoníaca existia. Sabia sim, sempre soube, biblicamente falando, sobre a influência do mal sobre o homem, sobre a influência do pecado, mas de fato uma possessão demoníaca, por mais que eu conhecesse a Bíblia, eu sempre achei muito estranho, muito difícil de digerir essa ideia. O grande problema de quem é muito teólogo e não vive muito o que prega é porque você vai passar uma vida estudando sobre como andar de bicicleta e você não necessariamente vai saber andar de bicicleta. Eu sempre fui um cara muito da palavra e eu acho o máximo isso, a base nossa tem que ser escritura. Mas você também tem que sair e viver o que você conhece. Uma das coisas mais loucas que aconteceram comigo recentemente foi descobrir o culto sério, um culto sério, porque tem muita palhaçada, de libertação. Chegando lá, cara, eu comecei a ver coisas e ter experiências, né, que qualquer ateu ou incrédulo não conseguiria explicar. A ciência não quer explicar um negócio daquele, porque é absolutamente espiritual, e o espiritual passa do material, e o que é espiritual é inexplicável. Você tem que ver para entender o que eu estou falando. Um cara, por exemplo, do meu lado, que o demônio possui ele de uma tal maneira que ele começa a dar soco no chão até quebrar a mão. Quem que consegue fingir? Que ator é esse que dá soco até quebrar a mão e começa a dar risada? Ele não tem nem expressão de dor. Você vai falar pra mim que isso é emocional? Você é louco. O cara falando com voz diferente. Eu fiquei impressionado com um rapaz que falou comigo ontem. Era aniversário dele, tadinho, aniversário dele. Um cara extremamente perturbado pelo diabo. E eu já vou explicar por quê. Ele chegou assim, ele tava meio choroso, eu cheguei pra conversar com ele, ele começou a me contar. Eu falei assim, Dani, eu não aguento mais, cara. Chorando, gente, pelo amor de Deus, é verdade. Dani, eu não aguento mais. Eu acordei hoje de manhã pra ir cuidar das galinhas, porque no lugar tem um galinheiro, né, pra ter ovo pro pessoal lá comer, porque tem bastante homem que tá lá sendo tratado. É como se fosse um sítio onde eles ficam por 4 meses para conhecer Jesus de verdade e serem libertos dos vícios, droga e bebida principalmente. E ele tava lá cuidando das galinhas para ter ovo pra galera. E aí ele disse que ele foi e de repente apagou tudo. Ele só foi acordar de noite no meio do mato, no meio de uma montanha, ele não sabia onde ele estava. Ele disse que ele via cachorro entrando nele, ele disse que ele ouvia criança chorando, barulho de corrente, aquilo perturbava a cabeça dele. E ele começou a sentir uma dor no corpo. E ele contando isso pra mim, eu impressionado do lado dele ali, só orando, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. E aí ele pegou, e foi a coisa mais impressionante do mundo, ele falou assim, eu tô com dor no corpo inteiro. Eu falei, por quê, cara? Ele falou assim, cara, olha isso. Quando ele tirou a camisa, ele tinha marca de unha. Gente, eu vi, eu não tô falando que me contaram, eu vi isso ontem à noite. E se for mentira minha, que o Senhor Jesus me mate agora. Eu vi as costas dele cheias de marca de unha. E não era arranhão, porque eu achei que era arranhão de, tipo, olha, caiu no mato e se arranhou, mas não é. É perfeitamente 3 unhas, assim, ó, de um lado, 3 unhas do outro. É sempre uns riscos de 3 em 3, assim, ó. Falei, meu Deus. Aí eu peguei na hora, coloquei a mão nele, comecei a orar e contei pra ele. Falei assim, cara, o que você tem de pecado oculto aí? Por que você ainda não aceitou Jesus de verdade? E ele começou a me contar que ele tinha raiva da ex-mulher, porque a ex-mulher traiu ele queria que ela morresse, aquela coisa toda. Você descobre, de acordo com 2 Coríntios 1, que a falta de perdão é a maior brecha que Satanás tem para nos vencer. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Sobre brechas eu até já comentei. Mas a questão é que 1 João 5,18 fala assim, aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes guarda a Deus e o maligno não lhe toca. Isso está na 1 João 5,18. Se uma pessoa conhecer Jesus de verdade, eu creio que ela está absolutamente livre de possessão. O problema são aquelas pessoas que estão ainda no início de conhecer a Deus e ainda não conheceram de verdade.
Lembra Jó? Jó até o capítulo 40, ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas a partir do capítulo 42, ele conhece a Deus de caminhar com Deus. Ali é uma experiência individual. Cada um tem a sua num dia específico, eu não sei. Eu já tive a minha, você tem que ter a sua. Se você conhece Deus só de ouvir falar, se Jesus é só uma ideia, você é uma pessoa absolutamente propensa a ser possuída pelo diabo. E você vira e fala assim, em nome de Jesus não. Eu acabei de ler esse texto 19, de Atos 19, para te mostrar que o espírito do mal, o demônio, reconhece a autoridade de Deus, ele reconhece a autoridade de uma pessoa de Deus, mas se alguma pessoa invocar o nome de Jesus não tendo a autoridade necessária, o diabo faz essa pessoa passar vergonha. Eu já vi cara indo expulsar demônio, eu já vi, e a pessoa chegou para expulsar o demônio olhou bem e falou assim, se você chegar perto de mim, eu entro em você, porque você faz isso, e contou pecados ocultos da pessoa para vergonha dela. Mas o que mais me arrepiou profundamente foi quando esse cara ficou possesso de novo, Satanás voltou nele, ele começou a olhar com ódio, assim, é um olhar muito diferente, é surreal. Ele olhava bem assim e falava assim, você é um maldito. Para mim e para um outro amigo meu que estava lá, maldito. Sai de perto do homem de branco para você ver se eu não te mato. Cara, aquilo lá, a ameaça do diabo acabou virando uma palavra de bênção até, se eu posso dizer assim. Quer dizer então que Satanás não me encosta porque o homem de branco está comigo? Cara, olha que coisa mais gostosa de ouvir. O próprio diabo reconhecendo que Jesus está com você. Possessão é uma realidade. Os espíritos malignos estão aí. A gente sabe, tem uma frase de Shakespeare que diz assim que há mais mistérios entre o céu e a terra do que cabe na nossa vã filosofia. E é uma verdade. Existe uma guerra espiritual que a gente não faz ideia. Tá? Você só está conseguindo esse vídeo aqui, você só está conseguindo assistir esse vídeo sem dar problema porque eu orei muito antes. Porque eu consagro a minha vida. Por isso que o diabo tem ódio de mim, mas ele não consegue fazer nada. Porque eu estou em Jesus. A cobertura espiritual que eu preciso é o Salmo 91, é o esconderijo do Altíssimo. Tem pessoas orando por mim? Com certeza deve ter. Mas quem eu preciso mesmo estar revestido é do Espírito Santo de Deus. Você tem que nascer de novo. Eu não estou falando de conhecer Jesus, eu estou falando de entregar a tua vida de verdade. Jesus, eu reconheço que você é o Senhor. Eu te entrego a minha vida. E viva por ele, fuja do pecado. Porque não vem falar para mim que você conhece a Jesus de verdade. Você é nascido de Deus, como 1 João 5,18 fala, mas você vive uma vida bandida e dupla. Eu, até os 24 anos de idade, eu pregava Jesus, gente, no púlpito, eu pregava. Eu sabia textos de cor, mas eu tinha uma vida dupla. Eu não conhecia Jesus de caminhar com ele, eu só conhecia a letra. Eu não conhecia Jesus de verdade, na realidade, de caminhar com ele. A gente sabe, de acordo com Apocalipse 12:12, que Satanás ele está irado, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos viver tempos horrorosos agora. E não acho que possessão demoníaca é só quem cai no chão babando e rosnando. Não é assim não. Pedro, quando foi possesso, ele simplesmente falou com Jesus. Parecia bonzinho. Jesus não vai para Jerusalém, fica aqui com a gente. Jesus fala, sai diabo. Judas ficou possesso pelo próprio Satanás, não ficou babando, rosnando. Foi lá e vendeu Jesus por dinheiro. Aquela galera que prega Jesus, dê pro reino 10 e você vai ganhar 20. Ô glória! Dê seu carro para você ganhar a vida eterna. Ô glória! Isso é coisa do capeta, não é assim que funciona o evangelho. Mas também tem gente que fica possesso igual esse rapaz e aparece toda arranhada, essa coisa horrorosa. Que em nome de Jesus vocês sejam libertos disso. Não tem como você livrar uma casa, a Bíblia explica isso. Se você for lá e orar, e a casa ser liberta dos demônios, se essa pessoa não puser Jesus na casa, o demônio volta e encontra a casa vazia e ela vai vir 7 vezes pior. Não adianta eu chegar para essa pessoa e expulsar o demônio dela e o demônio vai embora, porque quem tá orando com autoridade, o demônio vai embora, autoridade no nome de Jesus, o demônio sai. Só que se essa pessoa não se acertar com Deus de verdade, o demônio volta 7 vezes pior. Então é necessário que a casa seja enchida de Espírito Santo de Deus, pois onde o Espírito Santo de Deus está, o diabo não encosta. Então que em nome de Jesus você ande cheio do Espírito Santo de Deus, tá? Vida dupla, essa vidinha dupla aí, esses pecadinhos que você sabe do que eu estou falando, cara, não dá mais, não dá, você está sendo marionete do diabo e não está percebendo.
Sabe? Você sabe do que eu estou falando. Eu não preciso nem falar, mas você sabe do que eu estou falando. Esse seu pecadinho escondido aí. Que em nome de Jesus você pare de dar legalidade para o diabo entrar na sua vida. Que em nome de Jesus você pare urgente, porque Jesus está para voltar e eu quero te encontrar em casa. Eu sou Daniel Saad, eu te amo de verdade, ande em santidade e que o capeta vá para o quinto dos infernos. Amém.